Amados irmãos, estamos aqui mais uma manhã, pela graça e a misericórdia de Deus, para aprendermos mais da palavra de Deus. Uma vida voltada para Deus, do livro do pastor John Piper. Estamos aqui nessa manhã para estudarmos, mais uma vez, sendo essa a nossa penúltima aula desse livro tão abençoado, tão rico, com tantas mensagens edificantes, renovadoras, cheias da graça, do poder, da misericórdia de Deus. Vamos orar para que Deus tome a direção dessa aula e continue falando aos nossos corações. Santo, maravilhoso, precioso Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui para aprender mais uma vez aos teus pés, Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala ao nosso coração, opera maravilhas nas nossas vidas, Senhor, e nos abençoa. Por misericórdia te pedimos, Senhor Deus, em nome e pelo amor de Jesus. Nossa aula de hoje, amados irmãos, cujo tema é uma vida voltada para Deus, um derramamento de poder extraordinário. O que é um avivamento? Um avivamento é uma visitação do Espírito Santo, ou um derramamento do Espírito Santo. As pessoas ficam cientes de que algo desceu repentinamente sobre elas. O Espírito de Deus desceu no meio delas, Deus veio e está entre elas. Um batismo, um derramamento, uma visitação. Então, avivamento é aquele momento íntimo que o cristão tem com o Espírito Santo. É a maneira como o Espírito Santo usa para avivar o cristão, para trabalhar na vida do cristão, para reviver a graça, o poder, a misericórdia, a unção de Deus sobre ele. Então é aquele momento que pode ser um batismo, um derramamento, uma visitação. Como no caso de Maria. Maria, que estava em Jerusalém, quando foi visitada pelo anjo Gabriel. Aquela visitação especial daquele anjo, revelando para Maria que ela iria ser mãe do Salvador, Jesus Cristo. Outro fato também é como ocorreu no Pentecostes. No Pentecostes, em Jerusalém, numa casa onde os discípulos de Jesus oravam. Jesus estava entre eles, orando ali. Após 50 dias, ele assume aos céus e ele determinou que os discípulos ficassem em Jerusalém, aguardando a manifestação do Espírito Santo. E eles estavam ali em oração, naquele cenáculo, orando, e de repente veio um vento impetuoso, um poder sobrenatural, encheram de maneira que falavam em línguas audíveis das nações que estavam na festa de Pentecostes. Naquela festa de Pentecostes, várias nações estavam ali. Parcos, medos, persas, romanos, gregos, todos estavam ali. E ficaram atônitos de ver a manifestação, como aqueles homens indotos, meros pescadores, falavam fluentemente aquele idioma. O Espírito Santo desceu sobre eles com poder, com unção, usando os lábios deles para quê? Para pregar a palavra, para anunciar o reino de salvação, para anunciar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. O Espírito Santo começou a pregar a palavra daqueles homens, usando eles poderosamente. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Em sua própria língua. Conforme o texto nos mostra ali em Atos 2, que desceu o Espírito Santo com poder, com graça, com unção, e ali se manifestou o poder de Deus. Eles ficaram espantados de verem como Deus se manifestou ali, como o poder de Deus se manifestou naquele momento ali. E eles questionaram como pode esses homens ignorantes falarem em nossas línguas, como pode? E ali houve uma manifestação do poder de Deus. Avivamento. O efeito do avivamento espiritual. Que efeito isso tem sobre as pessoas? Que
efeito tem o avivamento sobre as pessoas? Elas imediatamente se tornam conscientes da presença e do poder de Deus, de um modo que não conheceram, que nunca conheceram antes. Aquela pessoa que é cheia, que é visitada, irmãos, pelo Espírito Santo, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que recebe o revestimento do poder de Deus, é aquela pessoa que tem a consciência de que nunca experimentou aquilo da maneira como está experimentando. É um poder, é uma unção, é uma graça, é um revestimento, é uma intimidade maior com Deus, uma intimidade maior com Jesus Cristo, uma intimidade maior com o Espírito Santo. Ele se revela àquela pessoa, se manifesta àquela pessoa, preenche o ser daquela pessoa de maneira sobrenatural, em que a pessoa reconhece que nunca experimentou aquele prazer espiritual como está naquele momento experimentando. As pessoas presentes começam a ter uma consciência das coisas espirituais e ponto de vista claro a respeito dessas coisas como nunca tiveram. As coisas espirituais se tornam que realidades. Então essa pessoa que é cheia do Espírito Santo, revestida do poder do Espírito Santo, ela passa a ter uma visão diferente. Aquela visão carnal, aquela visão mundana, aquela visão materialista, egoísta, mesquinha, aquela visão vaidosa, muda tudo. A visão torna-se totalmente espiritual, ou seja, ele começa a pensar, ele começa a visualizar, começa a pensar no céu, começa a pensar nas obras de Cristo, começa a pensar no fruto do Espírito, começa a pensar no dom do Espírito Santo, ele começa a se envolver com a obra de Deus, ele começa a se deixar levar pelo vento do Espírito. Então as coisas espirituais tornam-se realidades na vida dele de maneira tal que o seu ser é transformado, o seu ser é mudado, o seu ser é aperfeiçoado, é trabalhado, moldado pelo Espírito Santo. Então essas pessoas testemunham isso. Você sabe, de repente tudo se tornou claro para mim. Fui iluminado subitamente. Coisas com as quais eu era tão familiarizado se destacam com preciosidade. Eu entendo, eu vejo de um modo como nunca tinha visto em toda a minha existência. Então essa pessoa que é cheia do Espírito, ela testemunha que ela está experimentando uma nova vida em Cristo, está experimentando novas experiências com o Espírito Santo, está experimentando um novo nascer, um novo revestimento, um novo poder, uma nova graça. A graça de quê? A graça do Espírito Santo que desce sobre a pessoa, usando ela em prol da obra de Deus. Ela se torna-se mais familiarizada com a obra de Deus. Ela vive agora no centro da vontade de Deus. Não é mais o querer dela, não é mais a vontade dela, não é mais o desejo dela, não é mais o anseio dela, não é mais o propósito dela. Agora tudo vai convergir para o querer, o desejar, o ansiar, o determinar de quem? Do Espírito Santo. Então há uma mudança interior, e o exterior revela o que está no interior, a mudança que foi processada e que está sendo processada pelo Espírito Santo. Então essa pessoa passa a ver as coisas ao seu redor pela visão de Deus, ela passa a ter experiências vivas e reais com Deus, ela passa a amar mais ao próximo, ela passa a perdoar mais o seu próximo, ela passa a orar, interceder, clamar mais pelo seu próximo, ela passa a suportar mais o seu próximo, ela torna-se uma bênção na mão de Deus. Por quê? Porque deixou-se se envolver pelo Espírito Santo na vida dela. A consciência do avivamento. Quais são as coisas das quais elas se tornam conscientes? Quando é que uma pessoa que passa pelo avivamento espiritual, quando é que ela adquire, qual é a consciência que vem sobre ela? O que é mudado na sua consciência? O que é mudado no seu interior? Qual é o impacto? Qual é o impacto que esse avivamento faz na vida daquele cristão? Primeiramente, e acima de tudo, a glória e a santidade de Deus passa a ser parte
indispensável na vida dele. Então ele começa agora a viver a glória de Deus e buscar a santificação de Deus na vida dele. Ele procura ter uma vida mais santa, procura ter uma vida coadunada com o querer e a vontade de Deus. Ele procura ter uma vida reconhecendo que ele é pecador, que ele é indigno, que ele é imerecedor, conforme está aqui, leva a ele um profundo e terrível senso de pecado e um tremendo senso de culpa. Ele reconhece que é pecador, ele reconhece que a natureza dele é pecadora, sujeito à queda, sujeito à falha, mas ele procura se envolver com o Espírito Santo, de um envolvimento tal, irmãos, que a glória e a santidade de Deus preenche todo o seu ser, preenche toda a sua vida, preenche todo o seu testemunho, preenche todo o seu viver, todo o seu andar, todo o seu falar, todo o seu pensar, todo o seu comportar. Esse revestimento, esse avivamento leva o cristão a essa consciência. Ele reconhece, não, eu sou pecador, eu sou indigno, eu sou imerecedor de tudo que Deus faz por mim, então eu anseio, desejo, almejo, busco a cada dia o avivamento de Deus na minha vida. E quanto mais eu busco, mais a glória de Deus se manifesta sobre o cristão, mais a santidade de Deus se revela sobre ele. Então ele procura, ele vive no mundo, ele anda no mundo, ele trilha o caminho do mal, ele não é do mundo. Ele está nesse mundo, mas com pensamento no céu. Ele anda aqui na terra, mas com os passos na Nova Jerusalém. Ele trilha os caminhos aqui desse mundo. Tudo aquilo ele trilha aqui, mas ele não é desse mundo. O pensamento dele não é desse mundo. O testemunho dele não é desse mundo. A vontade dele não é desse mundo. O querer dele também não é desse mundo. Ele coaduna a sua vida com a vontade do Espírito Santo na vida dele. Tudo que ele faz, tudo que ele deseja, tudo que ele quer usar, falar, desejar, ele questiona quem? O Espírito Santo. Espírito Santo, me oriente. Espírito Santo, me mostre. Espírito Santo, me conduz assim. Espírito Santo, revela para mim qual é o teu querer para a minha vida. Então é aquela pessoa que está somada, ligada, interagindo com o Espírito Santo. A vida dela, ela não vive, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é uma vida que não vive mais para si mesmo, é uma vida que vive para o querer, para a vontade, para o desejar, para a glória, para a honra e louvor da pessoa de Deus. Então essas pessoas recebem uma clara percepção do amor de Deus e do Senhor Jesus Cristo, especialmente de sua morte na cruz. Começam a ter interesse pelos membros de sua própria família. Então uma pessoa que passa pelo avivamento e tem a consciência da glória e da santidade de Deus, é aquelas pessoas que percebem o quê? Percebem o amor de Deus e o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, especialmente pela morte de Cristo na cruz, que deu a sua vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos, disse Jesus aos seus discípulos. Então é aquela pessoa que começa a ter o quê? Ela começa a ter interesse pelo membro da sua família. Dentro do seu lar tem familiares que não conhecem Jesus. Então esse cristão vai começar a orar, vai começar a clamar, vai começar a interceder, vai começar a testemunhar, vai começar a ler a palavra, vai começar a pregar a palavra, vai começar a usar estratégias para que as pessoas que não conhecem Cristo ainda conheçam-o e desejem tê-lo como seu Senhor e Salvador. Então é aquela pessoa que percebeu o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.
por ele ter morrido na cruz. Se Jesus morreu na cruz por amor de mim, então o cristão avivado pensa o seguinte: eu tenho também que dar minha vida em favor do meu próximo. Então eu tenho que testemunhar, eu tenho que amar, eu tenho que abençoar, eu tenho que suportar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser um canal de veículo que Deus me use para levar a palavra àqueles meus familiares, àqueles meus amigos, àqueles meus parentes que não conhecem ainda Jesus. Levar como? Pelo testemunho cristão, pela pregação da palavra, por um devocional cristão, usar meios, buscar de quem? Do Espírito Santo, o quê? Estratégias de como ganhar aquelas vidas para o reino de Deus, de como levar aquelas vidas até Jesus. Então tem que buscar essa estratégia de quem? Do Espírito Santo, porque ele sabe dar estratégia, ele sabe orientar, ele sabe conduzir, ele sabe ensinar, ele sabe convencer. A função é do Espírito Santo. Minha função, um cristão avivado, pensa o seguinte: minha função é me colocar nas mãos do Espírito Santo e deixar ele me conduzir. Então, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, quando eu estou fazendo o querer de Deus, quando eu estou contribuindo com o trabalho do Espírito Santo, doando a minha vida para que o Espírito de Deus trabalhe na vida daqueles que estão ao meu redor, eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa avivada. Sou uma pessoa em que estou na plenitude do Espírito. Sou uma pessoa que está coadunando com o Espírito de Deus a cada dia, renunciando o meu eu, renunciando o meu querer, renunciando a minha vontade e somando com Deus através do seu Espírito. O cristão que age dessa maneira demonstra ser um cristão avivado, demonstra ser uma pessoa convertida, demonstra ser uma pessoa que nasceu de novo, demonstra ser uma pessoa que cada dia testemunha de Jesus, demonstra ser uma pessoa que procura ser uma bênção para o seu próximo, seja ele qual for, parente, familiar, amigo, irmão, vizinho, quem for. Então é aquela pessoa que está somando, deixando-se ser usada pelo Espírito Santo para ser um canal de salvação nas mãos de Deus. O constrangimento do avivamento. Existe o constrangimento que as impulsiona. Elas falam dos outros sobre esse constrangimento e começam a orar por eles. Outros que estão de fora começam a tomar parte das reuniões e a dizer: o que é isto? Assim elas vêm e passam pela mesma experiência. Então um cristão avivado é aquele cristão que foi constrangido, foi levado, foi impulsionado. Foi impulsionado a quê? Foi impulsionado a orar, a testemunhar por aqueles que estão ao seu redor. E nessa ação de orar, de testemunhar, em reuniões, em reuniões de família, reunião na igreja, reunião em grupos pequenos, naquela oração, a ação de Deus começa a acontecer, e outros que estão ouvindo o trabalho, a oração, a intercessão, o clamor, se interessam por essa oração, e passam também a interagir e a fazer parte dessa experiência de avivamento, porque passaram pelo constrangimento que o cristão passou, movido pelo Espírito Santo na vida dele. Então é aquelas pessoas que se preocupam com o seu próximo, é aquela pessoa que está andando na rua, observa uma pessoa passando perigo, ela socorre. Está no ônibus, vê uma pessoa aflita, angustiada, chorosa, leva uma palavra de amor, de misericórdia de Deus sobre ela. Está no trabalho, o colega chegou aflito, angustiado, atribulado, ele vai e leva uma palavra de quê? De conforto, leva uma palavra de consolo, leva uma palavra de bênção, de amor, de misericórdia, de fidelidade de Deus. Ele está sendo constrangido pelo Espírito Santo a deixar-se ser canal de Deus para levar essas pessoas até Jesus. Então, o questionamento é esse das pessoas que estão lá fora: o que é isto? Como elas veem tudo isso, questiona: por que essa oração? Por que essa intercessão? Por que esse amor a mim? Por que esse perdão demonstrado a mim? Por
Por que essa misericórdia demonstrada a mim? Porque no questionamento vem a resposta dirigida pelo Espírito Santo aos lábios do cristão, que fala a essa pessoa por que tudo isso, testemunhando com a sua vida, usando os seus lábios para profetizar palavras de amor, de misericórdia, de compaixão, de bondade, de fidelidade, de longanimidade, de alegria e de fé. É aquele cristão que está avivado. A vida dele é fruto do Espírito. A vida dele são os dons do Espírito manifestados na vida dele. Então isso inquieta, isso incomoda. Incomoda tanto que as pessoas que estão ao redor questionam, por que isso? Eu também quero ter essa vida assim também. Aí é a chance que o cristão tem de levar a palavra de salvação, de levar a palavra de misericórdia, de levar a palavra de bênção para essas pessoas, desde quando ele foi constrangido, movido, impulsionado pelo Espírito Santo a deixar ser canal dele para salvar pessoas que não conhecem ainda Jesus. Então, quem não se alegraria se tal coisa acontecesse? Isso não é uma cruzada evangelística, não é algo que pode ser organizado ou esquematizado. É uma obra espontânea e soberana de Deus. O avivamento, a obra é de Deus. Deus é que realiza avivamento no coração do cristão. Deus que realiza avivamento no coração de todo homem. Homem esse que deseja, que anseia, que se rende a Jesus, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhece a ação do Espírito Santo, reconhece o poder do Espírito Santo, reconhece a graça de Jesus, é aquela pessoa que se rendeu a Jesus. Essa pessoa recebe de Deus a obra soberana de Deus sobre ele. Então o avivamento é uma obra espontânea. Deus espontaneamente abre, não é obrigado, Deus não é coagido, não, Deus espontaneamente derrama sobre o homem o avivamento, a graça, o poder, a unção, o revestimento do poder, o revestimento da graça, o revestimento do fruto do Espírito, o revestimento do dom do Espírito Santo, que vem sobre a pessoa e começa a agir sobre ele, e ele torna-se um canal de bênção nas mãos de Deus. A plenitude do avivamento. Mas, ao menos, podemos pedir a Deus que realize essa obra. Podemos orar. Senhor, realiza avivamento na igreja tal. Realiza avivamento na vida de minha família. Realiza avivamento, Senhor, naquela reunião que eu faço parte. Senhor, realiza avivamento naquela igreja tal, naquele grupo tal. Isso parece ter sido o que Paulo fez em Efésios 3,19, quando rogou que fôssemos cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo orou por esse propósito aos Éfesos, aos cristãos Éfesos, comunicando a eles que eles fossem cheios da plenitude de Deus, ou seja, cheios do poder, cheios da graça, cheios do revestimento, cheios da unção, cheios do amor, cheios da longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, fé, cheios disso. Então, quanto mais o cristão se doa, quanto mais o cristão se entrega nas mãos de Deus, quanto mais ele deixa se levar pelo mover de Deus, o mover do avivamento, mais ele é cheio da plenitude de Deus. Quando é que o cristão está pleno de Deus? Quando é que o cristão está pleno de Deus? Quando ele demonstra na vida dele, irmãos, pelo testemunho de vida dele, que o fruto do Espírito está ali agindo, que os dons de Deus estão na vida dele ali. Então ele é uma pessoa que ama. Falam mal dele, criticam mal dele, mas ele ama. Falam terrores dele, ele perdoa, ele determina, ele exerce o perdão. Ele é longânimo, ele é benigno, ele é misericordioso. Lança uma palavra negativa, ele entra com a palavra de fé, fruto do Espírito e dom, fé. Ele entra com a palavra de fé, por quê? Porque ele está cheio de Deus. Então, quanto mais cheio de Deus, quanto mais cheio do fruto do Espírito, mais o cristão está atingindo a plenitude de Deus. Aí, aquela pessoa que está vivendo aqui, mas anseia urgentemente para o céu, anseia já estar no céu, anseia já ver Jesus face a face, ele está aqui por um momento, como Enoque. Lembra de Enoque?
Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Por que Deus tomou Enoque? Porque Enoque tornou-se tão íntimo de Deus, que Deus amou ele, tomou ele para si. Assim é o cristão que atinge a plenitude do Espírito. A intimidade com Deus é muito grande. Ele não vê, ele não olha com o olhar do mundo, ele olha com o olhar de Deus. Ele não pensa o pensamento do mundo, ele pensa como Deus pensa. Ele não fala o que o mundo fala, ele fala o que Deus fala. Ele não tem a consciência do mundo, ele tem consciência de quem? De Deus. Então uma pessoa é um veículo que o Espírito de Deus usa como ele quer, aonde quer e da maneira que quer. Porque aquela pessoa se doou a Deus, se lançou nas mãos de Deus. Então Deus tem prazer em usá-lo, Deus tem prazer em abençoá-lo, Deus tem prazer em levar ele como o vento leva de um lado para o outro, como levou Filipe para pregar aquele eunuco e outros homens mais da Bíblia, mas que deixaram se levar pelo Espírito Santo, o qual usou esses homens e usa até hoje muito cristão, que se deixa levar pelo Espírito Santo, ao ponto desse cristão tornar-se um veículo na mão de Deus. Pode acontecer em uma pessoa por vez, e isso é maravilhoso. Ou pode acontecer um despertamento de amplo alcance. Pode acontecer com uma pessoa só? Pode acontecer com uma pessoa só. Também pode acontecer na reunião de despertamento espiritual, em que a pessoa está orando, clamando, intercedendo, o Espírito de Deus vem, se apossa dela de maneira tal, e a mente dela, o falar dela, a consciência dela, o agir dela, muda tudo, porque ela foi despertada pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus, a cumprir o ID de Jesus aqui neste mundo. Então é uma ação que pode ser uma pessoa só, como também pode ser um despertamento, entendeu? O próprio Taylor, quando foi pregar na China, ele disse claramente isso. A obra de Deus começa difícil, fica impossível, mas depois se realiza. Por quê? Porque a obra de Deus não é do homem. A obra não é do querer do homem. A obra não é do coração de Deus. Então, ela começa difícil. Fica impossível porque o homem acha que não tem como se realizar e no final se realiza. Por quê? Porque é Deus que está no controle de tudo. Deus que está comandando. Deus que está realizando. Deus que está operando. A própria história de José. José foi vendido pelos irmãos. Foi para a região do Egito, levado como escravo para o Egito. Ele não entendia nada. Ele não compreendia nada. Chorava todo dia, mas Deus entendia. Deus sabia qual era o propósito, assim também como nós. Nós imaginamos o que está aqui agora. Deus é onisciente, Deus já viu lá na frente, muito além, tudo realizado. José é comprado por Potifar, vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele passa a ser administrador de tudo da casa de Potifar, ele passa a ser. A mulher de Potifar começa a se engraçar com José. José fugindo, até um dia que ela resolve atacar o rapaz. E José é obrigado a fugir e é acusado de ter tentado violentar a esposa de Potifar. José é lançado na prisão. Aí ele não entendi, meu Deus, eu estava na casa trabalhando lá e de repente estou aqui nessa prisão, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Deus calado. Porque Deus trabalha, irmão, nos bastidores. Nos bastidores Deus estava trabalhando, porque Deus já estava antevendo o que ia acontecer lá na frente. Colocam no calabouço de José o padeiro e o copeiro do faraó. Os dois contam um sonho para José. José tinha o dom de revelar sonho. E José revela o sonho de um e o sonho de outro. Um volta para o palácio, o outro morre decapitado. E Deus ali trabalhando. Um dia lá o faraó tem um sonho. Olha aí, tem um sonho. O faraó imaginava que ia sonhar? Não. Tem um sonho, vacas magras, vacas gordas. E aí questiona todos os magos do Egito, ninguém sabia revelar o sonho, ninguém entendia qual era o sonho, Deus trabalhando. Por misericórdia, o copeiro lembrou, agora me lembro que tem um escravo lá no calabouço que é hebreu, e ele revelou para mim o meu sonho e eu estou aqui. Faraó manda chamar o rapaz, José vem, Faraó relata o sonho para José. José revela o sonho ipsiliter quatro que Deus deu a revelação na hora, José.
E José ainda aconselhou, o senhor veja aí, o senhor nomeia um homem capaz, inteligente, que possa administrar o Egito no tempo da escassez, no tempo da fartura, que Deus lhe oriente. O faraó disse, não, que homem melhor nós teremos, a não ser esse que está aqui. José, de escravo, levado de Canaã, de escravo no calabouço, passa a ser governador do Egito. O que é isso? É uma pessoa que se lançou na mão de Deus, é uma pessoa que nunca proferiu palavra de maldição, nunca palavra de ódio, de ira, não, sempre entregando, porque José era avivado, José tinha a presença do Espírito Santo na vida dele, e passa a ser governador. Quem era escravo, passa a ser agora o segundo homem depois do faraó, ele manda no Egito todo. Seu pai vem para o Egito, seus irmãos vêm, e ali Deus opera o que opera. O que é isso? Trabalhar de Deus, irmãos, avivamento, despertamento. Então sejamos um canal de bênção, um canal na mão de Deus, como José foi e outros homens da Bíblia mais. Entendeu? Então, se queremos vê-lo, esse avivamento acontecer, acontecendo nos nossos filhos, esposa e nós mesmos, como devemos anelar e orar para que o avivamento sobrevenha a muitos, ou como devemos orar por avivamento. Então, nós temos que orar em favor dos nossos filhos, filhos aqueles que estão na igreja hoje, filhos aqueles que não estão na igreja hoje. Temos a obrigação de orar, de interceder, de clamar. Muitas vezes falar não adianta, muitas vezes dar castigo não adianta, muitas vezes punir não adianta. O negócio é sentar, dialogar e orar, deixar Jesus trabalhar, porque Jesus sabe como trabalha, Jesus sabe puxar a corda na hora certa. Ele sabe puxar a corda na hora certa. Outra coisa, orar pela esposa, orar pelo esposo. Ah, eu sou cristão, minha esposa não é cristã. Vá orar por ela. O homem cristão santifica a sua esposa. A mulher cristã santifica o seu esposo. Vá orar, vá clamar, não diga nada, falar não adianta. Quem trabalha é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem age, quem quebra, quem molda, quem aperfeiçoa é o Espírito Santo, não é o homem. Não temos esse poder, jamais teremos, porque nós somos mortais pecadores. Então orar para quê? Para que o Espírito de Deus avive o coração dos nossos filhos, avive o coração dos nossos cônjuges, de maneira tal que esse avivamento preencha o ser dessas pessoas, de maneira tal que cria um impacto grande na vida delas, e elas se convertam de uma vez por todas a Jesus, se rendam a Ele e deixem Ele trabalhar na vida delas. É como está ali, que Deus falou a Salomão: se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, clamar, jejuar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é versículo de avivamento. Orar, consertar, orar, se consertar com Deus, confessar o erro para Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e em nosso ser. Essa é a nossa meta, esse é o avivamento. Então, que a cada dia o Espírito Santo preencha o seu ser, mude, transforme a sua natureza. Que o Espírito Santo convença a sua mente, convença o seu coração, convença os seus lábios a mudarem, a ser uma bênção na mão de Deus a cada dia, a testemunharem de Jesus com a sua vida, com o seu falar, com o seu andar, com o seu proceder. E que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor. Continua avivando a Igreja Batista Sinai, continua avivando a vida do pastor Heber, continua avivando a vida dos demais professores, continua avivando a vida da diretoria da igreja, continua avivando os departamentos de sinais, Senhor, continua fazendo a tua obra, que teu Santo Espírito tenha liberdade para agir nesta igreja, de maneira tal que vidas venham ser impactadas pelo poder de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.